Mateus, capítulo de número 1, versículos 5 e 6, de Mateus, capítulo de número 1. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Versículo de número 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. O tema hoje pela manhã é profetizando uma nova história. O que significa profetizar uma nova história? O que é que essa frase quer dizer? É uma frase de efeito ou é uma proposta? Profetizando uma nova história é um clichê ou é um desafio? Deixa eu primeiro falar para vocês o que é que essa frase não quer dizer. Quando eu digo profetizando uma nova história, eu não quero dizer que o futuro está pronto. E que, portanto, nós estamos nos antecipando ao futuro já pronto. Não. Quando eu digo profetizando uma nova história, eu não quero dizer que com esta afirmação o futuro vai acontecer. Que as minhas palavras são sementes e que essa semente vai fertilizar um futuro. Porque eu acredito que as palavras por si, uma frase por si mesma, não é semente de coisa alguma. Elas não têm força de gerar realidade. O que eu quero dizer quando eu falo profetizando uma nova história? Eu quero dizer que tudo que nós falamos gera em nós um compromisso. Tudo que eu falo gera em mim um compromisso. As minhas palavras geram dentro de mim um dever, porque eu as falei. E se eu falei aquela frase, significa que eu estou de alguma maneira assumindo alguma responsabilidade. Profetizando uma nova história é um desafio a mim mesmo, a vocês todos, de assumirmos responsabilidades. A frase profetizando uma nova história avisa para mim e para você que a nova história compete a nós, não compete a Deus. Nós temos a responsabilidade de fazer uma nova história acontecer. Sim, o interesse é de Deus, mas a ação germinadora da história é minha e sua. Portanto, eu quero pensar nessa profecia de uma nova história, pensando na história passada.
Eu quero olhar para frente sem perder a visão de ontem. Eu quero ter uma visão prospectiva sem esquecer da visão retrospectiva. Eu acabei de ler para vocês um trechinho, pequenininho, da árvore genealógica de Jesus. É assim que começa o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus nos ensina que a chegada do reino de Deus, do Messias, não pode acontecer sem que a gente olhe para a história que antecedeu o Messias. O aceno do novo céu e da nova terra que virão só acontece se a gente tiver também coragem de olhar para o passado. A nova Jerusalém não estará alicerçada em areia, e o firme fundamento da nova Jerusalém são as rochas que foram colocadas no passado. Portanto, o futuro começa sempre com o pretérito. Vejam, como é que começa a narrativa do Evangelho? Como? A narrativa do Evangelho começa falando da história que antecedeu Jesus. Portanto, se nós queremos evangelizar uma nova história, nós temos que primeiro entender que toda história é amarga, porque toda história é como uma viagem no mar. Toda viagem ao mar é a história de minha e sua. Porque o futuro é um mar, é um oceano. E a palavra mar, na sua etimologia, significa amargo. Eu não tenho nenhum otimismo açucarado com respeito ao futuro da sua casa, da sua família. Eu não prevejo e nem vou profetizar um futuro para você doce, cor-de-rosa. Não, o futuro é uma viagem no mar da vida. E toda viagem no mar da vida é amarga, porque a palavra mar deu a palavra amargo. Por isso é que se chama mar. Então, se há possibilidade de você construir a sua história familiar, a sua história de vida individual, a história da cidade de São Paulo, a história do estado de São Paulo, a história do Brasil, a história de diversas famílias que nos assistem agora pela internet. Como? Como fazer nascer um novo dia para você? Como fazer nascer um novo dia para o Brasil? Como a gente pode imaginar um novo amanhã para a Igreja Bethesda? Primeiro, nós precisamos redimir a história antiga. Se você quer um novo amanhã para a sua casa e para a sua família e para a sua vida, para o Brasil, é preciso a gente redimir a história. O que é redimir a história? É olhar para a história que passou da sua casa, da sua família, do seu casamento, com honestidade. Vejam, na árvore genealógica de Jesus não está Sara, não está Rebeca, não está Raquel e nem está Lia. Na árvore genealógica de Jesus está Raabe,
Na árvore genealógica de Jesus está Tamar. Na árvore genealógica de Jesus está Ruth. E na árvore genealógica de Jesus está Betseba. Estas mulheres que estão aqui na árvore genealógica de Jesus, sob qualquer ponto de vista histórico, principalmente numa cultura misógina, patriarcal, como era a cultura judaica, essas mulheres eram, no mínimo, suspeitas. No mínimo. Quiçá culpadas. Raabe comercializava o corpo. Ruth foi uma estrangeira que fez assédio sexual a Boaz. Betseba adulterou. E Tamar foi vítima de um incesto. As histórias, ou a história, porque a história com H é o que aconteceu, e a história com E é como nós contamos, como a gente narra. Então não importa a história com H ou as histórias a respeito dessas mulheres, todas são perniciosas. Todas essas mulheres carregam na sua história alguma nódoa, alguma mácula. E essas mulheres que carregam mácula e nódoa são ascendentes de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Então deixa eu falar para vocês. Você quer construir uma nova história para a sua vida? Você tem que olhar para a sua história passada com honestidade. Chega de varrer para debaixo dos panos coisas feias e erradas que fizeram os meus avós. Chega de tentar colorir o passado como se ele não existisse, das bobagens que fiz, das bobagens que fazem parte da minha árvore genealógica e que fazem parte da sua árvore genealógica. Vejam bem, todo o país, toda cultura, toda família e toda pessoa que não olhou para o passado com honestidade e tentou negá-lo, vive uma vida mal vivida e não consegue profetizar uma nova história. Fica derrapando no passado, patinando no passado, patinando no passado. Por isso que na Alemanha, logo nos primeiros dias de aula do curso elementar, quando a criança está com 5, 6 anos de idade, eles têm aula de nazismo. Porque na Alemanha, eles acreditam que se cada criança não souber o que aconteceu no país deles, por causa do nazismo, a Alemanha corre o risco de repetir as atrocidades que aconteceram no passado. A crítica que os ingleses fazem ao imperialismo e como destruíram a África, na sanha de estender o Império Britânico, é hoje matéria que todo aluno do ginásio da Inglaterra tem que estudar. Nós, brasileiros, se quisermos uma nova profecia, precisamos olhar, por exemplo, para o racismo brasileiro e tentar e ver se a gente vai continuar mesmo sendo um país racista e repetindo para nós mesmos que a gente não é assim tão cruel como foram, por exemplo, os americanos,
no racismo dos Estados Unidos. Não, brasileiro é diferente, não é diferente. Se nós não fizermos o que os argentinos e chilenos fizeram e estão fazendo, com respeito à ditadura, à tortura e às atrocidades de um regime militar, nós brasileiros corremos o risco de repeti-lo na nossa história. Vejam bem, a história de Jesus não confeita o passado. A história de Jesus não fala de uma maneira escamoteada sobre o que aconteceu. Por quê? Porque essa história precisa ser resgatada. Porque se Jesus é o segundo Adão, ele veio ao mundo para corrigir os erros, inclusive da cultura e do sistema. Os erros que se consolidaram a partir de Adão. E esses erros estão dentro da sua casa, está dentro do seu coração, está na nossa cultura brasileira, está na geração que a gente vive hoje. Porque Jesus veio sim para consertar o que estava torto, o que entortou. E entortou por causa do pecado, da ganância, do egoísmo. Nós precisamos acabar com essas visitas idealizadas que a gente faz ao passado. Por exemplo, os brasileiros gostam muito de fazer visitas idealizadas à finalzinho da década de 50 e o comecinho da década de 1960. E a gente nós os brasileiros chamamos isso de os anos dourados. Anos dourados, coisa nenhuma. Final de 1950, começo de 1960, o Brasil era um dos campeões mundiais em mortalidade infantil, um dos campeões mundiais mundial de analfabetismo. O Brasil era um país sem indústria, um país dependente de outras economias, um país capacho dos grandes poderes econômicos. Vamos parar com esse negócio de que vivemos já anos dourados. Nós temos que olhar para a nossa história com a crueza de dizer: isso foi o que aconteceu. E olhar para a história e ter coragem de denunciar essa história e dizer: essa narrativa está errada, essa narrativa está torta, isso foi pecado, isso foi errado, e nós precisamos corrigir. E se você não fizer isso na sua vida, se você não fizer isso na sua família, e se nós não fizermos isso no nosso país, jamais acontecerá uma nova história. Como é que a gente olha para o futuro e refaz a nossa história? Redimindo pessoas, não só redimindo a história, mas redimindo pessoas, personagens, redimindo sujeitos. E redimir sujeitos e pessoas subvalorizadas, vítimas de preconceito. Vejam que interessante, na genealogia de Jesus, o nosso Senhor, é resgatada a memória de uma prostituta, Raabe. E eu vou contar para vocês, ter coragem histórica de resgatar o nome de Raabe e colocar na genealogia de Jesus é tremendo. Colocar na linhagem de Jesus uma adúltera, que foi Betseba, e dizer que fruto do casamento que nasceu de um adultério, nasceram os descendentes de Jesus. É fantástico. Porque eu creio que nós temos que tirar o foco pejorativo, discriminatório, de personagens que são muitas vezes
relegados e a gente não dá muita pelotas para eles. Por exemplo, nós enaltecemos Sara, a mulher de Abraão e a mãe de Isaac. Mas eu creio que é preciso resgatar, como a Bíblia faz, o nome de Agar. A serva de Abraão, que foi usada para engravidar, foi sexualmente usada por Abraão para procriar. E depois que procriou, foi jogada fora como um lixo. E que ninguém quis acolher Agar. E a sorte dessa mulher foi que Deus mandou um anjo para acolher a mulher e a criança. Então, no longo capítulo da história humana, quantas mulheres precisam ser resgatadas? Porque o capítulo das mulheres na longa história humana é triste. E é isso que a genealogia de Jesus faz. Resgata o nome de pessoas que você jamais colocaria na sua genealogia. Porque eu acredito que não convém destruir Eva para salvar o Adão. Não convém culpar Dalila por um canastrão, falso herói chamado Sansão. Não vale colocar a responsabilidade do adultério de Davi na sensualidade de Betseba, não. E nem podemos culpar Tamar pelo incesto vergonhoso do seu irmão Amon. Porque foi ele. Sim, Herodias. E isso não diminui nada, ela estava na festa. Mas o fato de Herodias ter pedido a cabeça de João Batista num prato não diminui em nada a canalice de Herodes. Então, nesse longo capítulo, nós temos que pensar o seguinte: quem são as pessoas que a história joga fora? Porque Jesus recupera. E é com essa gente que se escreve uma nova história. Vocês lembram da mulher samaritana? Ela correu para a cidade, anunciando aos samaritanos assim: venham, venham, venham conhecer um homem que falou tudo o que fiz. Aí eu pergunto, o que foi que essa mulher fez? Jesus apenas disse para ela, a única coisa que Jesus disse para essa mulher é que ela tinha tido 5 maridos e o homem com quem ela vivia agora não era marido dela, não disse mais nada. Então eu pergunto, como é que essa mulher vai lá e diz: Jesus falou tudo o que eu fiz? Essa mulher só fez isso na vida? Não. A resposta é simples. A cidade a definia por estes pecados. Eles achavam que isso na vida dessa mulher era tudo o que ela era, tudo o que ela tinha. Ela não tinha mais nada. Porque um preconceito a discriminava e a jogava no lixo como uma mulher sem reputação. Esse, entre aspas, crime, esse delito, aos ouvidos e aos olhos da população, era tudo a respeito dessa mulher. Porque o preconceito é terrível. A discriminação é maligna.
Só vê, se vê, é para achar culpa. Se ouve, é só para engrossar o cântico das carpideiras. Se conversa, é só para espalhar difamação. E se dorme, é só para ganhar novas forças para apedrejar amanhã de manhã. Essa é a força do preconceito. Se nós queremos um novo amanhã, nós temos que resgatar personagens, nomes, pessoas que a história muitas vezes quer jogar na lata do lixo. E o Evangelho de Mateus não permite que o nome de Tamar, de Raabe, de Betseba, de Ruth, sejam esquecidos como mulheres estigmatizadas pela sociedade. Por isso, se você está aqui hoje de manhã e já tentaram colar em você o rótulo, já tentaram colar na sua testa o estigma, saiba que para Deus você é especial, você é muito, muito querida, e você é muito, muito honrado por Deus, que recebe você não como pecador, recebe você como filha, recebe você como filho. Mas vejam, como é que a gente pode profetizar um novo amanhã? Devolvendo o protagonismo da história para gente comum. Se você ler essa biografia de Jesus aqui, tem nomes aqui que eu, sinceramente, que já estudei a Bíblia muitas vezes, tenho que voltar lá e estudar para saber quem eram de verdade. E olha que eu sou pastor, não vou nem falar de vocês. Gerou Pérez, Zerá, Aminadab, Naasson. Quem são essas figuras? Raabe, Obed, a mulher de Urias, Jorão, parece até chorão. Quem são essas pessoas? Gente comum, que entra na genealogia da pessoa mais especial que o mundo já conheceu. E isso me dá uma lição muito grande, que se a gente quiser construir um novo amanhã, nós temos que sair da armadilha da cultura do herói, da cultura dos grandes heróis. Uma sociedade que tem precisão de grandes heróis, campeões, só revela o tanto que essa sociedade é frágil, é fraca. Quanto mais doente e mais frágil uma sociedade, mais necessidade ela tem de criar heróis, campeões, reis. E aqui no Brasil a gente tem rei para tudo, né? Tem o rei do samba, rei do futebol, rei dos meninos, rei dos baixinhos, rei... Tem rei de tudo, a gente precisa de rei. Mas vejam, quem são os protagonistas que caminham por essa árvore genealógica até que José se casa com Maria e dela nasce Jesus? Quem são eles? Quem são os anônimos condutores da história? Permita dizer para você, amigo que está aqui hoje de manhã, os campeões condutores da história são o pai e a mãe de vocês. Sabe aquela mulher heróica que criou você? Sabe aquele pai que trabalhou de madrugada até 8, 10 horas da noite para você estudar, para você ser alguém na vida? E que nunca apareceram entre os ricos e famosos? São eles.
os verdadeiros condutores da história. Por isso eu acredito que para fazer a história acontecer nós precisamos de mais amadores e menos profissionais. Porque a palavra amador, na etimologia de amador, é aquele que faz por amor. Não faz por paga. É o amador, é o que ama. É o que ama o que faz. E quem foi que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus? No Cântico de Maria, no Evangelho de Lucas, nós sabemos a resposta. Pois o Senhor atentou na pequenez da sua serva. Maria diz isso com a própria boca. Deus não pôs os olhos na majestade e na grandeza das senhoras da corte. Deus não olhou para as mulheres de fina nobreza. Deus não olhou para as mulheres que frequentam os chás da tarde nos grandes clubes refinados em que você tem que ter crachá para entrar. Não! Deus olhou e atentou na pequenez de uma camponesa virgem chamada Maria. E o apóstolo São Paulo diz para cada um de nós que a história deve ser escrita por homens e mulheres cujos nomes muitas vezes nós nem conhecemos e nem sabemos quem são. Porque Paulo diz assim: haja em vocês, que aconteça no coração de vocês o que aconteceu no coração de Jesus. Porque eu fico pensando comigo mesmo, de quem Jesus aprendeu pequenez, de quem Jesus aprendeu humildade. Eu lhes digo, na resposta dos católicos apostólicos romanos, que eu concordo, aprendeu da maior de todas as pedagogas, da maior de todas as mulheres que já ensinaram crianças. Maria, a pedagoga por excelência, ensinou Jesus a ser humilde, sendo ele na forma de Deus. Não teve como motivo de ganância se tornar igual a Deus, mas se esvaziou, humilhou-se, tomou a forma de servos e de servas, aprendeu a ser pequeno, aprendeu a construir a história, não no centro do poder, mas nas cercanias do poder. Ele não era de Jerusalém, Jesus era da Galileia, Jesus era de Cafarnaum, Jesus ensinava nos lugares onde ninguém ia, falava para quem ninguém queria ouvir, e desses Jesus nos ensinou que é assim que se constrói um novo mundo e uma nova terra. É a partir de gente como você e eu, que vamos lutando dia após dia, muitas vezes sem forças, muitas vezes desanimados, mas acreditando que a força da história está nas mãos das pessoas comuns. Como Jesus aprendeu a se fazer escravo? Lendo a biografia dele, atentando na história da sua mãe. E aí no cenáculo, ele lavou os pés dos discípulos. João 13:5. No jardim, ele não achou um insulto ser confundido com ladrões e um chefe de quadrilha. Marcos 14:48. Não entrou numa crise de autodestruição quando soube que foi vendido por um preço vil. Mateus 26:15. Se deixou amarrar como um animal selvagem, em João 18:24. Recebeu chicotadas nas costas como um bicho de carga, para carregar o lenho em que iria ser executado. Marcos 15:15. Foi crucificado como um bandido ordinário,
João 19, 17. Foi despido, ficou nu, aquele paninho que colocam nos crucifixos, aquilo é o pudor medieval. Ele foi crucificado nu, foi torturado. João 19, 23. Então o Evangelho não cai no laço de acreditar que a nova história precisa de super-heróis. O Evangelho não produz super-heróis, resgata o nome de pessoas que ninguém daria muita bola para elas. Porque Jesus nunca chamou de bem-aventurados os grandes. Jesus chamou de bem-aventurados os humildes. Jesus nunca priorizou os ricos. Ele disse: o Evangelho será pregado aos pobres. Jesus não ofereceu conforto aos que já estavam folgados. Não, consolo Ele ofereceu aos que choram. Jesus não viveu em torno de bajuladores e de gente bem estimada. Jesus viveu entre os desprezados, os esquecidos. Por isso é que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, lembra a gente assim. Vocês se lembram quando vocês foram chamados por Deus? Porque Deus não chamou gente de alto renome. Jesus chamou pessoas que ninguém mais queria. O Evangelho nasce com gente que ninguém queria. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante. Encontra-se em João, no capítulo 7, os versículos 47 e 48, que os soldados vão prender Jesus, amando do sumo sacerdote. E os soldados chegam lá para prender Jesus e não prendem. Não prendem. Eles voltam. O sumo sacerdote diz: vocês prenderam o homem? Não. Por quê? E a resposta dos soldados foi linda. Nós não prendemos Jesus porque nunca ninguém falou como Ele fala. Nunca nós ouvimos ninguém falar como Ele fala. Aí os soldados falaram assim, aí o sumo sacerdote falou assim para os soldados: e aí, vocês vão ser enganados também? Vocês vão ser enganados também? Porque entre autoridades, entre os ricos, ninguém acreditou em Jesus ainda. Quem creu em Jesus foi a ralé. Está lá na Bíblia. Quem creu em Jesus é a ralé que nada entende. E de fato eles tinham razão. Porque de acordo com os cálculos de Paulo, isso está em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 6, Jesus converteu cerca de 500 pessoas, só. Que foi a 500 que Ele se apresentou ressurreto. Dentre esses 500, quem era de nobre perfil? Quem era realmente rico? Bem, nós temos, a Bíblia fala, tinha um coletor de impostos, Mateus. O cara devia ter bala na agulha. Tinha um senador, Nicodemos. Tinha um fidalgo, pessoa bem conhecida na sociedade, que era Lázaro, o amigo dele que ele ressuscitou dentre os mortos. Tinha José de Arimateia, que eu nem sei o nível de conversão desse cara, mas
vamos colocar José de Arimateia nessa conta. Tinha um rico famoso que restituiu, era safadão, mas se converteu, chamado Zaqueu. E só, o resto era ralé. O resto era a ralé. E é essa ralé que eu vou ler aqui. Amon, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde. Está aqui um cara chamado Abiúde. Quem é essa figura? Quem somos nós dentro da cidade de São Paulo? Nós somos a ralé que creu no nome que está acima de todo nome. E com este nome nós profetizamos um novo amanhã. E se você crê comigo que a igreja, no poder do Espírito Santo, tomada pela palavra de Deus, tem capacidade de gerar um novo amanhã, eu quero que você agora bata uma salva de palmas e diga sim para Ele, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Por quê? E eu vou encerrar. Eu preciso encerrar. Por quê? Porque nós precisamos todos apostar, todos nós, que os desdobramentos inéditos da história estão para além do nosso tempo de vida. Os desdobramentos da história estão para além do nosso tempo de vida. Eu duvido que o Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, tivessem na época qualquer ideia de que eles seriam ascendentes na árvore genealógica de Jesus. Eu acho que ninguém aqui, com exceção de Maria, sabia conscientemente que a vida deles seria semente do Messias. Ninguém sabia. Porque, na verdade, profetizar uma nova história é uma aposta. É uma aposta que eu faço hoje. E é uma aposta que eu faço que eu não vou recolher se eu ganhar. Eu não vou recolher se eu ganhar. Porque no dia da ceifa eu já não estarei mais aqui. Meu tempo de vida é exíguo. Eu tenho um prazo de validade. Eu aposto, mas eu não receberei o prêmio. Isso está escrito em Hebreus capítulo de número 12, que muitos apostaram e não viram, não receberam. Eu aposto, porque fé é uma aposta. Toda fé é uma aposta. Eu estou apostando no novo amanhã. Porque fé é essa aposta, cujo único lastro é o caráter de Deus. Fé é uma aposta que só tem uma única garantia: a certeza de que praticar o mal não tem Deus como parceiro. A fé é uma aposta. Eu aposto que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, fez guerra ao pecado, ao mundo e ao diabo e triunfou sobre os três. Eu aposto, e a minha fé é uma aposta, que aquele que pregou sobre os montes para ralé, sobrepujou reis e impérios e ainda hoje vive e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno.
Eu aposto que o sangue carmesim, que torna os nossos corações mais brancos que a lã, é suficiente também para nos dar energia para enfrentar esse mar amargo que é a vida e irmos em frente no nome dele. Eu aposto que o crucificado de Jerusalém é o fundamento, é a pedra que alicerça o paraíso que foi sonhado por negros, que foi sonhado por excluídos, imigrantes, refugiados, que foi sonhado por muitas pessoas que foram rejeitadas de comunidades evangélicas por causa da sua orientação sexual. Este paraíso hoje tem como firme fundamento aquele que disse: venham a mim todos vocês que têm sede, que têm fome, e eu lhes darei de comer e eu lhes darei de beber. E eu finalizo. E eu termino dizendo assim: eu aposto no amanhã. Por quê? Porque salvação não é um fim. Salvação não é um fim. Salvação é um meio. O fim da salvação é nos devolver a uma relação com Deus. A relação com Deus não é um fim. A relação com Deus é um meio. Porque o fim de uma relação com Deus é nós nos tornarmos co-criadores com Deus de um novo amanhã. Cooperadores com Deus de uma nova história. Essa palavra está em moda aqui em São Paulo. Co-gestores com Deus de uma cidade que tem uma árvore plantada, cujas folhas são para a cura das nações. O fim da relação com Deus é que nós todos repliquemos, reproduzamos, multipliquemos Jesus entre os homens. Refaça a sua história. Refaça a sua árvore genealógica. Refaça o seu passado. Olhe de frente para ele. Não tenha medo. As coisas feias, olhe de frente. Resgate, redima, transforme a leitura que você faz das coisas que você antigamente chamava de feias. Aprenda com elas. Dê o próximo passo e vamos reconstruir a sua história de vida, da sua família, desse estado de São Paulo, dessa cidade, da minha e da sua geração. Porque nós estamos aqui hoje profetizando uma nova história para mim, para os seus filhos e para o Brasil daqui para alguns anos pela frente. Amém.